salvo algumas exceções, né? Não vamos colocar todo mundo no mesmo baú também. Sim. Vamos seguir aqui para falar de Flamengo e Internacional. Aliás, as equipes vão se enfrentar nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É briga ali pela liderança, né? O Galo tentando retomar também essa liderança do campeonato aí nesse final de semana. Vamos dar uma olhada nos dois na Libertadores, o Flamengo e o Internacional. O Galo ano que vem, o Bertozzi, ano que vem tá de volta na Libertadores, tenho certeza absoluta, não tem como dar errado. Vamos lá, Flamengo, é verdade, não tem como dar errado. Você que tá falando. Não, na Libertadores eu tenho certeza. Tem que estar, que isso? Ano que vem. Não, pelo amor de Deus, né? Que isso. Vamos falar dos dois já. Já a gente fala de Santos, hein? Já recebeu uma mensagem aqui, o Santos, William. Calma que a gente vai chegar lá já. Flamengo pega o Racing, Boca Juniors enfrenta o Internacional. E aí as duas equipes que vão se enfrentar nesse final de semana podem se enfrentar na Libertadores nas quartas, né? Aí o Flamengo pode pegar o Inter ou o Boca, se o Inter passar pode pegar o Flamengo ou o Racing. A pergunta é, Boca ou Racing? Qual é a maior pedreira neste momento, Zé Elias? Zé Elias, me ouviu? Mutado. Zé mutou. É? Tá mutado? Eu não tô vendo, Zé. Mutado. Agora mutado. Oi, Zé. Seja bem-vindo. Você está no Futebol na Veia aqui na ESPN Brasil. Seja muito bem-vindo. A pergunta... Paga caixinha não, aqui. Como é que funciona? Paga. Não, vou pagar um café da Maria pra você. Tem caixinha. Fica tranquilo, não. Tem caixinha. Quando, café da Maria. Quando, Zé? Não, William, não dá pra... Eu acho que não dá pra apontar qual é o mais difícil. Eu acho que são duas equipes tradicionais. O BKC tem uma forma de jogar que é muito difícil, né? Você enfrentar times com a maneira como ele joga, movimentação, correria, que é o estilo Sampaoli, né? E o Boca tem o peso, tradição, e tem uma equipe também muito competitiva. Então é difícil, não dá para dizer o Racing é mais difícil ou o Boca é mais difícil, porque cada um tem uma característica que dificulta e vai dificultar muito para os times brasileiros, a gente sabe disso. Por outro lado, né, tem também do lado do Racing e do lado do Boca, vamos jogar contra times brasileiros também, times bons, né, times com peso, com tradição, tem isso também, que com certeza vai fazer, vai mexer no vestiário desses times argentinos para entrar com uma outra forma. Você tem a rivalidade entre Brasil e Argentina, o peso das camisas das quatro equipes, né, vamos dizer assim. Então isso pode realmente criar um clima e jogos emocionantes e fantásticos. Zé, enquanto você estava falando, eu estava aqui tentando fazer o exercício, né, de comparar o prós e contras de cada time. Igual o Boca, é difícil falar que não é favorito, porque tem camisa, tem o peso, o Tevez em boa fase, o Salvio jogando muito, o Miguel Ángel Russo, desde que voltou, fazendo boa campanha, foi campeão argentino, o time não perdeu ainda em 2020, mas tem essa coisa da sequência, né, dos times argentinos, só jogando Libertadores, tem o fator campo, que a Bombonera perde, né, muito da sua aura sem a torcida. E acho que no caso do Racing acaba sendo um time meio subvalorizado, mas é um time que joga muito bem, né? Um time que tenta envolver o adversário, o estilo do BKSS é esse, né? Tem jogadores também em boa fase, como Matias Rojas. Acho que perder o Zaratio é um impacto, né, para a equipe, mas ainda assim continua uma casca de pescoço. Eu acho que até por não ter, né, torcida e o estilo, comparar os confrontos, por exemplo, o Inter consegue talvez impor seu jogo, né, o Kudê, nesse time do Miguel Ángel Russo, que às vezes até adota a estratégia de esperar mais o adversário, de dar a bola. Agora, o Flamengo pode ter dificuldades com esse Racing, justamente pela tentativa de jogar, de explorar muitas falhas do adversário. Então, acho que, pelo menos, eu acho, né, nessas circunstâncias, e sem desprezar o Boca, o Racing, por jogar mais futebol e pela Libertadores ter exigido esse bom nível, ter exigido o protagonismo dos times que avançam,
um adversário pior nesse momento do que o Boca, apesar de toda a tradição, e acho que o Flamengo tem um chaveamento no mínimo igual ao do ano passado, e dependendo dos cruzamentos pode ser Inter e Grêmio de novo, e aí para mim seria até mais difícil, porque esse Racing é mais time que o Emelec do ano passado. Aliás, o nosso glorioso Cláudio Portela aqui tá me lembrando, é fato, né? O Flamengo pode fazer o mesmo caminho de 2019, né? Inter, Grêmio e River, é o que o Bereiro estava falando agora. É isso, só que o Racing é mais complicado do que o Emelec no papel, né? Até porque no campo o jogo foi muito complicado lá. E assim, é bom lembrar, né? O Racing vendeu o Zarate pro Atlético, mas ele já não vinha jogando, ele teve Covid, depois teve a negociação, então o Zarate não joga desde março, né? Então já era um jogador que não estava entrando em campo. E assim, eu acho que o Racing ficar atrás do Nacional no grupo foi puro acaso. Para mim o Racing inclusive foi melhor nos jogos com o Nacional, poderia perfeitamente ter ficado em primeiro com 100% de aproveitamento no grupo, mas virou essa casca de banana aí, né? E de fato é um jogo complicado. Tenho curiosidade para saber, né, entre o Domi e o BKSS, quem vai ser menos pragmático, quem vai ser mais fiel às suas ideias, quem vai mudar um pouquinho alguma estratégia para tentar surpreender o outro, porque eles são os dois muito convictos do que eles pensam sobre futebol, né? Então vai ser bastante interessante esse duelo. Já no caso do Inter, né, e do Boca, eu acho que são técnicos que já são um pouco mais conhecidos por se moldar a diferentes propostas que o jogo pode te oferecer. Mas essa colocação sobre o ano do Boca é relevante. O Boca ganhou um título praticamente perdido contra o River, e na última o grupo também acabou não tendo muitos desafios para o Boca ficar em primeiro com alguma tranquilidade, e tem jogadores muito habituados ao nível internacional, com perdão de qualquer trocadilho aqui. O futebol argentino vai voltar agora no final do mês, né? Com tipo um torneio de transição, né? Uma Copa aí que vai valer vaga na Libertadores. Para o Boca nem vale, porque ele já tem a vaga, mas é claro que vale uma taça também. Mas assim, se eu tivesse que fazer uma escala de favoritismo, de fichas, já que estamos brincando de fichas, isso, eu colocaria 6 fichas no Flamengo e 6 fichas no Boca. Eu acho que são os dois muito equilibrados, mas se tivesse que fazer aquela fezinha ali, eu diria Flamengo e Boca. Flamengo e Boca. Eu não ouvi direito quantas fichas no Flamengo? Desculpa, não ouvi. 6 e 6. Quantas? 6, meia dúzia. Meia dúzia. 6 pro Flá, 6 pro Boca. Olha, antes de ouvir o Nicola sobre essa história, a gente tem um vídeo aí que repercutiu bastante hoje, um vídeo bem curioso, que é o seguinte: expectativa no sorteio da Libertadores. Todo mundo torcendo, vem Delfim, vem não sei quem, vem não, evita esse e tal. Todo mundo jogando aquela mandinga ali nas bolinhas e tal, enfim. E o pessoal aqui, deixa eu até passar o nome, dar o crédito direitinho, né? É o pessoal do canal do YouTube do Racing de Alma, né? E o programa que estava sendo feito se chama Racing Vivo. Os jornalistas ali, torcedores do Racing, eles estavam acompanhando o sorteio. E aí, pintou o Flamengo, né? Vamos ver como é que foi a reação? Temos aí? Joga aí pra gente ver. Vamos, San Jorgito, Vamos, San Jorgito. Flamengo. Flamengo. El campeón de la Copa Libertadores va a ser el rival de... Qué bárbaro. Cara, Jorgito. Normal, né, William? Né? Jorge Wilstermann, né? Jorgito. Põe de novo, porque foi curioso. Normal, claro, tem razão, Bertozzi. Eu ficaria preocupadíssimo. Olha lá, vamos de novo, vamos tentar colocar de novo aí. Quando tiver ok, me avisem aí, por favor, pode ser? Dá pra rodar mais uma vez? Vamos lá. Travou ali. A gente vai destravar esse negócio. O negócio. Eu já comemorei o Jorgito uma vez e me dei mal, viu? Pois é, o Jorgito aprontou, né? Aprontou feio. Faz parte. Aliás, o Jorgito quase virou... Vamos, San Jorgito, de mata-mata com o Vasco. Vamos, San Jorgito. Olha lá, vamos lá. Flamengo. Flamengo. El campeón de la Copa Libertadores va a ser el rival de... Qué bárbaro. William? Meu Deus. O melhor é o que outro, bárbaro. Enquanto um tá desesperado,
Não, enquanto um tá desesperado com as mãos na cabeça assim, o outro vai lá, Flamengo, el campeão de Libertadores, vai ser aniversário de Racing. Ele é enfático, né? O outro aí se afunda de uma vez. Fala, Nicola, esse vídeo é demais. Não sei se é melhor o silêncio que eles fazem ou que bárbaro que o outro manda lá depois da consternação. Péssimo. Eu não sei, talvez o Racing só preferiria ter o Flamengo do que ter o River ou o Boca. Por conta da rivalidade, uma derrota para River e Boca certamente devem ser pior ainda para o torcedor do Racing, né? Eu vou aumentar um pouquinho as minhas fichas em relação às do Léo. O Léo falou em 6 fichas, dando favoritismo para o Flamengo e para o Boca. Eu vou pôr em 7 para os dois, tanto para Flamengo quanto para Boca nos confrontos contra o Inter e contra o Racing. Acho que são confrontos equilibrados, mas confio mais em Flamengo e Boca. Tenho a impressão de que o Boca vai ser um dos que mais vai sentir a ausência de torcedores na Bomboneira, porque é um time que se baseia muito nessa mística, nesse ritual, no ambiente. Deve ser diferente fazer um mata-mata de Libertadores na Bomboneira sem público, né? Então, estou curioso para ver como é que vai sair o Boca diante desse contexto. Por exemplo, jogar na Bomboneira ou jogar no estádio do River. Eu acho que a ausência de torcedor deve influenciar mais na Bomboneira do que no estádio do River, que é um estádio bem grande, com a torcida distante. Pelo menos é a impressão que eu tenho à distância. E aí a curiosidade é que os 3 argentinos que seguem vivos na competição são 6 brasileiros, 3 argentinos, 3 equatorianos, 2 paraguaios, tem um boliviano e um uruguaio. Os 3 argentinos enfrentam 3 brasileiros. Isso poderia representar a extinção dos argentinos em caso de vitória dos brasileiros, mas pode, William, se os 3 argentinos passarem, a gente pode ter uma igualdade de condições ou até mais argentinos do que brasileiros na próxima fase. Então tem esse ponto, levando em consideração ou lembrando que a final é no Maracanã, e hoje na Argentina uma das discussões eram Boca e River seguem vivos, cada um de um lado da chave, de olho nessa possibilidade. Seria uma tragédia para o futebol brasileiro receber Boca e River na final no Maracanã, né? Pena que depois de ter Boca e River no Bernabéu não seria nada tão surpreendente assim, né? Depois do que já aconteceu antes. Mas enfim, de fato, é uma possibilidade, lógico. São 2 times fortíssimos e agora estão se encontrando toda hora, né? Final, semifinal. Vamos ver. O River, assim, puxa, tomara que o Furacão consiga fazer 2 grandes jogos e tal, mas é muito zebra, né? É zebra. E acho que o torcedor do Furacão sabe que é zebra. Então, o River tem boa... Eu acho que se o River cruza com o Del Valle lá na... Entender uma coisa, o Nicola falou assim, são 2 confrontos bem equilibrados, mas eu aposto minhas fichas no Flamengo e no Boca. Ora, se são 2 confrontos equilibrados, um 7-3 aqui é um desequilíbrio, Nicola. Tem bons times, mas eu acho que os outros 2 são mais fortes. Então eu tirei muito equilibrados para ficar só relativamente equilibrados, para tentar justificar o 7-3, foi boa a sua observação. Mas tem essa diferença do Boca pro Inter mesmo? 7-3? É isso mesmo? Boca tem essa vantagem toda pra cima do eu vou arriscar. Vou tentar vou 6-4 pro Inter. Acho que tem eu tenho uma expectativa de que o jogo do Inter se encaixe bem contra o Boca. O Cudê já demonstrou que sabe explorar a fragilidade de laterais. E o Boca tem o Buffarini de um lado, o Fabra do outro, dão muitos espaços, então pode ser caindo o Patrick, né, o Bosquilha do outro lado, ele consiga explorar esses flancos abertos do Boca. Então, mas pelo elenco, né, eu acho que o Racing talvez, já repito, né, um adversário até mais casca grossa nesse momento do que o Boca, eu apostaria no Flamengo pela força do elenco, né? E sem desprezar o Racing também, que tem jogadores experientes, Lisandro Lopes, Mena, Marcelo Dias, seleção chilena, o Melgarejo, seleção paraguaia, não tão mais no auge da carreira, mas são jogadores acostumados a jogar esse tipo de jogo, mas no 1 contra 1 ali, de elenco por elenco, o Flamengo leva vantagem. Ô Zé, se o Flamengo passar pelo Racing, qual jogo casa melhor, o do Inter ou do Boca? Se ele passar, William, ele pode... São os adversários que irão se preocupar com o Flamengo, né? Dependendo da forma como ele passar, e se ele passar pelo Racing, eu acho que é isso daí que os times adversários vão começar a se preocupar mais ainda, né? Eu acho que tanto o Inter como o Boca, como o próprio Brenner já falou aí, são times
têm tradição, são times que têm uma boa escola, mas eu vejo com maior dificuldade para o Flamengo, em termos de falta de conhecimento, o Boca. Por quê? Porque com o Boca você tem que pegar vamos dizer assim, pegar o tempo de jogo, né, o posicionamento, os enfrentamentos. Não existiram enfrentamentos até agora. Agora, se você pegar contra o Inter, quantas vezes o Flamengo já jogou contra o Inter ou vai jogar contra o Inter? Os enfrentamentos em relação... Vai ter um jogo agora no fim de semana. Sim, mas independente disso, os jogadores do Flamengo já enfrentaram os jogadores do Inter. Eles já sabem quais são as características. Então, isso pode ajudar, vamos dizer assim, o Flamengo e ajudar o Inter, em termos de conhecimento, nesses confrontos, para um e para outro. E aí eu acho que o Flamengo está um pouco à frente por conta das questões individuais do time do Flamengo, que são os jogadores são melhores, eu acho. Embora eu acho também o time do Inter um time muito forte. Contra o Boca não, o Boca você não tem, você só conhece através de DVD, né? De DVD não, né? De pendrive, de vídeos, né? Então isso pode fazer um pouco a diferença, nesse sentido de criar uma dificuldade maior, entendeu? Mas eu acho que se o Flamengo passar pelo Racing, da forma como a gente está, não imaginando, mas como diz ali, Jorgito, vamos pegar o Flamengo e campeão e tal, eu acho que aí você tem um favoritismo terá um favoritismo muito grande por conta do Flamengo. Mas futebol tudo pode acontecer, né, William? Nós vimos aí o Flamengo ano passado no jogo contra o Emelec, lá tomou de 2, né? E aqui teve muitas dificuldades no jogo contra o Emelec, e acho que ali foi o jogo fundamental para o Flamengo tirar o peso das costas, né? E partir para o título. Mas mesmo assim, foi um jogo muito difícil, um jogo em que o Flamengo teve que realmente jogar o extremo em termos de vontade, de qualidade, para poder ganhar e passar o turno, né?